Onix Plus 1.0 Turbo com mais de 120 mil quilômetros rodados, rodando como aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu me chamo Davidson, sou proprietário desse carro aqui e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os prós e os contras desse carro aqui. Será que vale a pena botar o Onix para rodar nos aplicativos? Um carro que é tão polêmico na internet, por causa da correia banhada a óleo, que quebra muito rápido, que não dura. E aí? E apesar, galera, desse carro aqui ser bem polêmico pela motorização, que é a correia dentro do motor, a tal da correia banhada a óleo, graças a Deus, até agora eu não tive nenhum problema com a correia desse carro. Inclusive, eu troco o óleo dele entre 7 a 8 mil quilômetros, porque meu uso é severo, né, galera? O ideal era trocar com 5. Eu troco com 7, no máximo 8 mil. E eu troco em casa mesmo. Eu compro óleo, compro filtro, boto tudo original e troco em casa. Então, eu vou mostrar para vocês os contras de você ter um carro desse daqui, o que eu acho meio chatinho nele, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui pela parte de fora, eu vou pedir para minha esposa mostrar para vocês, que ela tá me filmando. Esse carro aqui ele é muito baixo. Não sei se dá para vocês verem no vídeo, mas ele é baixo. Então, tipo assim, quando tu passa em quebra-mola, às vezes até quando tá só eu e ela, se eu passar em quebra-mola de bairro um pouquinho mais rápido, ele arrasta a parte de baixo. Inclusive, aquela capinha que fica em volta ali do escapamento, né, no meio do carro, eu já tirei um pedaço, porque de tanto ela pegar no chão, ela acabou rasgando, porque é tipo um alumínio. E essa parte da frente aqui, filma aqui pra ele, essa parte de baixo, pega bastante no quebra-mola, ó. Tá vendo que tá até 100, ó? Que tem esse borrachão aqui da frente, que ele vem até aqui, tá vendo, ó? E aqui já tá 100, só tem um pedaço dele aqui na frente, ó. Só tem esse pedaço aqui. Inclusive eu tenho que comprar outro, de tanto que ele pega no chão. Vocês estão vendo? Então, ele ser baixo pode ser um contra, porque se você entra num bairro, se você tiver com o carro carregado, ele vai pegar no chão, não tem jeito. Se passar em quebra-mola, ele vai arrastar. E isso, querendo ou não, né, é uma coisinha um pouco chata. A segunda coisa que eu acho um pouquinho chata nele é que ele vem com lâmpadas halógenas. Pelo menos essa minha versão aqui, eu não sei se todas as versões, isso aqui é um LT. Então ele vem com lâmpada halógena aqui e aqui embaixo, no farol alto e baixo e aqui. E o que acontece? Esse carro aqui ele tem um problema que ele não aceita LED barato. Tem que ser LED com cambos, ou seja, um LED mais caro. Então aqui em cima nesse carro eu coloquei o LED com cambos, é um LED caro, um LED bom, entendeu? Que não dá erro nele, não acende a luz de injeção nem nada, hein? E eu, quando eu comprei esse carro, eu botei um LED aqui no milha, aqui embaixo. O que aconteceu? Eu fiquei praticamente quase uns 6 meses com o LED. E o que aconteceu? O carro deu perca de potência no motor. Ele cortou a pressão da turbina e eu entrei em parafuso. Eu falei, pô, deve ser a correia, deve ser isso, né? Porque a gente ia ficar logo com isso na cabeça. E não era. Era o LED aqui de baixo, que ele não tinha o canceller, né, que é o cambus, e ele acabou afetando a injeção do carro, e esse carro, por segurança, ele corta a pressão da turbina. Então é muito ruim. Porque se tu estiver viajando, se em algum lugar, você vai ficar com o carro manco, vai ficar com o carro na mão, porque você tem que parar o carro. Então, tipo assim, é uma coisa que eu considero ruim. Eu tinha um Fiat Argo e eu colocava LED nele e ele ficava, tipo, de boa. Então, tipo assim, pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. Porque se ele acende a luz de injeção é porque ele tá te avisando alguma coisa. Então, fica a critério, né? Pra mim, eu achei ruim porque eu tive que colocar aqui embaixo uma lâmpada branca, super branca, mas lâmpada mesmo. E não deu nenhum problema, graças a Deus. Gente, aqui pra parte de dentro, ó, vocês já vê, quem conhece o Onix sabe que tem coisa diferente aqui. O que acontece? Os bancos desse carro, do Onix Plus, eles são os bancos bem pequenininhos e com a espuma bem dura. Então é muito desconfortável, galera. Só quem já andou nesse carro sabe que o banco que vem nele original é bem desconfortável. Então eu peguei e coloquei aqui um banco de Toyota. Esses bancos aqui são o banco do Toyota Yaris. E eu coloquei, eu adaptei nesse carro, ó, inclusive, ó, dá pra ver aqui embaixo uma adaptação. Esses parafusos, essas porcas aqui eu que coloquei para ele poder ter uma inclinação para cima. E dá pra ver aqui de trás, olha. Daqui de trás, não repara a bagunça não, gente. Ó, vou mostrar aqui no banco do carona, ó. Tá vendo a adaptação do banco ali embaixo, ó? Vou mostrar mais de perto. Tá vendo que ele é adaptado? Porque é o banco do Toyota Yaris. Eu tive que trocar porque eu não estava aguentando. Eu trabalhei com o carro durante uns 5 meses e o banco era muito duro, gente. O banco era muito duro e eu preferi colocar a espuma dele. Eu fiquei com muita dor na coluna. Aí eu optei por colocar esses bancos aqui. Inclusive eu paguei R$1.000 nesses bancos, só nos da frente. Os de trás eu mantive o mesmo, só coloquei capa. Os de trás é o mesmo, ó. Eu só coloquei uma capa.
Os bancos é isso, gente. Eu fiquei, né, igual eu falei pra vocês, um tempo rodando com o carro, tentei ainda, mas os bancos deixavam a coluna doendo bastante. Então, assim, pra mim que ficava dentro do carro 12 horas, dirigia 250 km por dia, realmente cansava muito. Então, eu peguei e coloquei esses bancos aqui. Uma outra coisa que incomoda nesse carro é os barulhinhos internos dele, gente. Ele tem muito barulhinho interno. E tipo assim, que eu fui tirando aos pouquinhos. Então, tipo assim, minha esposa até falava: pô, você escuta barulho onde não coisa, mas a gente que fica dentro do carro muito tempo, a gente começa a escutar. Então esse carro, uns ruidinhos aqui, outros ali. Então eu peguei e coloquei uma fita laminada aqui nas portas para poder fazer como se fosse uma vedação, aí já tirou um pouquinho do barulho de rodagem dele, entendeu? Ali embaixo do carro, eu também tinha o ar-condicionado dele fazia um pouquinho de barulho, então eram umas pecinhas que estavam meio que desencaixadas, eu encaixei elas direitinho. E uma outra coisa também, que é um pouquinho assim, não é muito, mas é só um ponto assim que eu tenho que deixar aqui pra vocês, é o ar-condicionado dele. O ar-condicionado dele, tipo assim, ele gela, ele é um ar-condicionado bom. Só que como a gente já teve outros carros, como você tá de novo aqui, o Fiat Argo, o ar-condicionado era tipo geladão. Ele fazia até aquele embaçadozinho que ficava aqui no vidro, tipo um gelinho de tão gelado que ele era, independente do calor que tivesse. Esse carro aqui, ele já demora mais para gelar, entendeu? O ar-condicionado dele parece ser um pouquinho mais fraco, mas tipo assim, é um ar-condicionado bom. Não é uma coisa que, tipo assim, eu não compraria o carro porque o ar-condicionado é muito ruim, não é. Ele é um ar-condicionado bom, só que não gela tanto assim, pelo fato da cabine dele ser bem grande. Então, tipo assim, poderia ser um ar-condicionado, assim, um pouquinho melhor, entendeu? E aí foi por isso também que eu coloquei os insufilme no carro, para poder, né, o raio solar não entrar tanto e ficar mais fresquinho quando tá muito calor aqui no Rio. Galera, agora vamos para os pontos positivos do carro, gente. A gente tem que admitir, independente da motorização, que eu preferia que a motorização dele fosse melhor. Eu ia ficar muito mais satisfeito se fosse ou uma correia igual a da Vox, que é uma correia por fora do motor, né, que não tem nenhum perigo, ou que fosse uma corrente de comando igual a do Argo, que eu já tive. Mas, tirando isso tudo, a gente tem que admitir que o Onix, pô, eu acho um carro, assim, muito lindo. O Onix, pra mim, tipo assim, a beleza dele pra mim, é um dos sedãs mais bonitos, assim, da categoria dele. Pra mim, é o Onix, né? À toa que eu optei por comprar ele. É um carro muito bonito. Então, isso eu destaco como ponto positivo dele, tá? E outra coisa, esse carro aqui, gente, ele é 1.0 turbo e ele é muito econômico. Tipo assim, carro de 116 cavalos, fazendo na estrada. Na estrada esse carro às vezes chega a bater 18, 19. Eu já fui pra Angra com esse carro aqui, ele batendo 19 no painel. Eu fiz até uma story pro meu Instagram e coloquei lá, o pessoal ficou tipo, como assim? É híbrido? Né? E tipo assim, é um carro muito gostoso, é um carro que ele não deixa a desejar potência, alguma coisa assim. No urbano ele chega a marcar 14,5, 14, isso com o ar ligado. A não ser quando tá aquele trânsito intenso, né? Que aí ele chega a marcar 13, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, gente, pra mim, é um carro muito econômico, extremamente econômico. E isso é um ponto a se destacar pra ele, né, gente? Pô, um sedã desse fazer 13, 14 é muito bom. E outro ponto que nós temos que destacar, que também é uma qualidade do carro, é o espaço interno, né, gente? Olha só, tem 1,88 m, quase 1,90 m. Tá vendo que o encosto ali, ó, ele tá passando da coluna do carro. Ele tá regulado para mim, ó. Espaço bem grande aqui na frente. E olha o espaço que ainda sobra aqui nessa parte de trás do carro. Tá vendo? Ó, bem espaçoso. E eu tenho 1,88 m. Sem contar que o porta-malas dele é enorme. Olha o tamanho desse porta-malas. Então, assim, pra gente que trabalha com carro, como motorista de aplicativo, gente, ter espaço é uma coisa, assim, indispensável. E outro ponto positivo que eu acho desse carro é que a suspensão dele é muito boa. Eu acho, apesar dele ser baixo, eu acho uma suspensão boa. Para vocês terem ideia, desde que eu comprei o carro, eu comprei esse carro, ele tinha 39 mil quilômetros rodados. Eu nunca mexi em nada da parte de suspensão. E esse pneu ainda é o mesmo pneu até agora, gente. Vocês não têm noção do quanto de buraco. Eu nunca fiz alinhamento, nunca fiz cambagem. A única coisa que eu já fiz foi balanceamento. Quando o meu carro, uma das coisas que aconteceu com ele, começou a vibrar quando chegava ali a 80 km, era muito chato. E era um calinho que tinha na tulipa, que é na barra de direção. Foi a única coisa que eu fiz em questão de suspensão desse carro, que eu acho que é suspensão, é transmissão, né, eu acho.
nesse carro foi a única coisa. Então eu tive que fazer o balanceamento dos pneus. Fora isso, eu acho a suspensão dele muito boa, porque com tanto de buraco que a gente pega nessas estradas aí, um carro que eu peguei com 39 mil quilômetros e agora tá com 120 mil, tipo assim, e não ter desalinhado e o pneu tá gastando exatamente por igual, eu acho um carro com uma suspensão muito boa. Lógico, o pneu também é de marca boa. É um pneu Bridgestone, Ecopia 150. Galera, é o melhor pneu que eu já usei, vocês não têm ideia. Esse pneu só comigo esse pneu rodou 80 mil. E esse pneu aqui foi fabricado em 2019, no ano do carro. Esse carro aqui é 2019. Então, tipo assim, eu acredito, como o pneu foi fabricado em 2019 e esse carro é 2019, eu acredito que seja dele desde zero. Então, tipo assim, esse pneu rodou muito. 120 mil quilômetros rodados com o pneu é muita coisa. Então, lógico, o pneu influencia, mas a suspensão também. Porque se ele comer irregular, né, se ele rodar irregular, o pneu vai para o espaço. Não importa se é pneu bom ou se é pneu ruim. E agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro o que eu fiz no carro. Tipo assim, eu vou mostrar aqui fora rapidinho. Eu falei lá dentro, mas vou mostrar aqui fora. Tipo assim, é detalhes que dá uma outra cara pro carro. Tipo essas colunas. Vocês estão vendo que a coluna ela é black piano? Ó, ela é brilhante. Isso aqui vem um envelopamento aqui de fábrica preto fosco. Então eu peguei, tirei e eu mesmo em casa coloquei um black piano, ó, que já dá outra cara pro carro. E outra coisa que eu fiz também foi colocar esse teto aqui preto. Tá vendo? Ele é pintado, que eu tive que fazer um serviço no carro. Então eu falei pro cara, já que vai pintar, pinta de preto, né? Que já dá, querendo não dar outra cara pro carro, né? Vou mostrar aqui na frente também, uma outra coisa que eu fiz, que é colocar em black piano aqui também, tá vendo? Eu fiz em casa, por isso que tem uns detalhezinhos, né? Não é profissional. E o emblema aqui eu pintei de preto, inclusive, ó, se descascou um pouquinho da tinta, esse aqui eu pintei mesmo, eu vou ter que pintar. Aqui é envelopamento, e aqui eu pintei mesmo de preto, mas eu vou ter que pintar de novo. E aqui em volta também, ó, quem conhece a Onix sabe que isso aqui é tudo cromado. E eu pintei tudo de black piano, então já são coisas que dão outra cara pro carro. Agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro. Olha. Aqui dentro, mostra ali, amor. Eu coloquei aquele apoio de braço. Que ele é um apoio de braço universal. Ó. Ele tem 2 compartimentos. Tem esse aqui para botar carteira e tem esse outro, ó. As notinhas do Uber. E aqui eu deixo dinheiro aqui para dar troco, que fica bem escondido aqui, né, gente? Então é muito bom. É outro compartimento que é um compartimento bom, porque tem poucos porta-treco nesse carro, eu acho. Então é legal. E fora o conforto que dá, né? Agora deixa eu entrar para vocês verem. Olha isso, gente. Ó, esse carro aqui ele regula o volante a profundidade. Então imagina, você tá rodando. Olha o conforto, você tá sentadinho aqui, ó, bracinho apoiado, pô, show de bola, não é verdade? Então é uma coisa que vale muito investimento, gente. Você que tem Onix ou que pretende comprar um Onix, é muito legal você botar um apoio de braço. Olha aí, galera, essa daí é a quilometragem dele, ó, 120.636, daqui a pouco bate 121 mil. E o carrinho tá aí, ó, tá vendo essa luzinha aqui, ó? Essa daqui é a luzinha do airbag aqui da frente. Porque como eu troquei os bancos do carro, igual eu mostrei para vocês, e botei esse daqui do Toyota Yaris, ele não conectou aquela tomadinha do airbag que tem no banco. Esse carro aqui ele tem airbag nos bancos, né? O sensor do airbag fica aqui no banco. Então, como as tomadinhas ficaram desconectadas, ele ficou com essa luzinha do airbag acesa. O rapaz que adaptou o banco para mim, ele falou que eu poderia levar para o cara pagar no scanner, né? Mas não é uma coisa que me incomodou, então eu deixei ela aí. De repente, eu posso até levar para pagar. Já tem bastante tempo e eu não levei, né? Mas não me incomoda, então tá de boa. Então é isso, galera. Aí é a pergunta que não quer calar. Vale a pena comprar esse carro para fazer Uber? Gente, pra mim vale muito a pena. Valeu muito a pena. Eu pretendo rodar muito ainda com esse carro. E eu vou trazer aqui muitos conteúdos ainda sobre ele. Inclusive, como ele tá com 120 mil rodado, já, como o meu uso é severo, eu vou trocar essa correia dentada dele. Não sei quanto tempo. Não sei se eu vou trocar com 150 mil. Eu tô pretendendo trocar mais ou menos nessa faixa. 150 mil eu troco, porque a Chevrolet promete, né, 240 mil. Só que, como meu uso é severo, eu vou trocar com 150 mil. Eu acho que já é não vale a pena a gente arriscar, né, gente? Vai que, sei lá, né, dá algum problema maior. Então, pra mim, sim, gente. Vale a pena você ter um carro desse para rodar nos aplicativos. Um carro extremamente econômico. Um carro que ele é extremamente espaçoso. Um carro bom, forte.
Só que é aquilo, você não pode vacilar na manutenção. Tem que fazer a manutenção certa e colocar o óleo certo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário se você pretende comprar um carro desse ou está pesquisando sobre um carro desse. E se inscreve aqui no canal para dar uma moral. Valeu, fique com Deus, fui!